aqui do museu organizaram essa atividade. Eu queria também acrescentar que para nós, Museu Histórico, é uma satisfação grande receber esse evento aqui, considerando, não é, a relação que o tema tem com o nosso acervo e também pelo fato de que nós hoje temos uma preocupação grande em renovar o nosso trabalho com a nossa coleção de indumentária, que é uma das coleções, nossa segunda maior coleção em termos numéricos, né, em termos quantitativos, depois da numismática, e é uma coleção que, como todos sabem, é um grande desafio, não só para a sua preservação e conservação, mas, sobretudo, também da gente conseguir trabalhar o acervo em exposições, e mesmo todo o estudo de referência do acervo para atender os pesquisadores. Queria dizer que para nós, nos últimos tempos, a parceria com a Escola de Belas Artes, estou vendo aqui nossos colegas Maria Cristina Volpe, o professor Madison, que têm sido parceiros importantes, junto com a Maria do Carmo Rains, a gente tentar reconstruir o nosso trabalho na instituição em torno do acervo documentário. Nós, inclusive, estamos organizando, junto com a parceria da Escola de Belas Artes, um seminário internacional no segundo semestre, na última semana de setembro. Então, se vocês já quiserem colocar na agenda de vocês, por ocasião também dos 90 anos de Sofia Jobim, que é a nossa grande patrona no campo da indumentária, que deixou um legado para o museu importantíssimo que todos vocês conhecem. Bom, ditas essas palavras iniciais e ressaltando a importância da ocasião aqui para o Museu Histórico e dando as boas-vindas a todos, eu gostaria de convidar para compor essa primeira mesa a nossa colega Kátia Castilho, que está aqui. Estou aqui. Posso deixar começar? Kátia Castilho é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda e representante do Setorial de Moda no Conselho Nacional de Políticas Culturais, Ministério da Cultura, e, como eu já disse, organizadora aqui desse encontro. Eu convido também para compor a mesa Maria do Carmo Rainho, que, além de ser também co-organizadora desse evento aqui, é doutora em História pela UF, professora da pós-graduação do IED Rio, pesquisadora do Arquivo Nacional e vem atuando desde abril de 2016 na pesquisa e análise da acervo documentária do nosso museu. Alegria, convido também a Márcia Bibiani, a nossa amiga querida, e fico muito contente, Márcia, de ter você aqui nessa ocasião, companheira de muitas jornadas e colega nossa conhecida, museóloga, servidora de carreira da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Na gestão, tem conhecido por seus trabalhos na área de gestão de projetos técnicos, na campo da educação, conservação, documentação e museografia. E participa do projeto do Museu da Moda desde os primeiros estudos em 2010. Atualmente é diretora do Museu Casa da Marquesa de Santos, o Museu da Moda Brasileira. E para acompanhar ainda a nossa mesa aqui, convido também a Michele Kaufmann, colega também aí, cúmplice de outros projetos. Michele, obrigado por você estar aqui conosco também, que é designer de produto, mestre em Fashion and Textile Studies pelo Fashion Institute of Technology e coordenadora de acervo e conteúdo da Casa da Marquesa, Museu da Moda Brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e pela ordem aqui do dia. Eu passo a palavra então para a Kátia, que, segundo o programa, tem meia hora para falar aqui sobre para nós. Obrigado, Kátia, mais uma vez por estar aqui conosco. Boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer, Paulo, a recepção, a acolhida aqui da nossa ideia, sugestão e desejo, né, de estruturar um trabalho. Quero agradecer a Maria do Carmo Rainho também pela parceria
e pela ampla visibilidade que ela vai dando a uma série de ações que a história da moda no Brasil e a própria possibilidade de inserção dela no arquivo e aqui no museu também nos possibilitam e criam, né, como abertura de relacionamento e de pesquisa e estudo. Quero agradecer a presença da Vânia Rabelo, que é chefe e representante do Ministério da Cultura da Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. Obrigada por ter vindo, viu, Vânia? E dizer que é uma alegria imensa em reencontrar tantos amigos, tantas pessoas que a gente demora, né, para ver, e gente interessada em desenvolver trabalhos não só nessa temática, como também pela moda, né, no Brasil, que eu acho que é um interesse que nos une aqui, possivelmente um dos, né, hoje, especialmente. Queria dizer, muitos de vocês, alguns pelo menos, que confirmaram o evento no Facebook, eu fui mandando o Plano Nacional da Cultura e Moda, aprovado recentemente no dia 11 de maio, mas o Facebook entendeu como uma atividade de spam, então não foram todos que receberam, mas com a listinha que está passando, eu vou depois encaminhar para todos que desejarem, né? Esse plano, ele é público, né, que tem muita informação dentro dos sites, dos portais do MINC, e queria dizer que essa para mim é uma ocupação nova. Eu fui eleita no final do ano passado, mais precisamente em outubro, como representante da região sudeste, inicialmente, primeiro de São Paulo, aí a gente vai para Brasília, onde tem uma nova votação entre os pares ali eleitos, então de São Paulo, e depois de uma coletiva como representante nacional da moda na cultura do país, né? Um cargo que para mim bastante inovador. Eu represento, na verdade, a sociedade civil, ou seja, ninguém que esteja vinculado por termos de trabalho efetivo, né? Mas sim por um desejo de participar e de fazer uma série de associações de ideias, de projetos que, na verdade, nós, enquanto uma associação, né, como o Paulo disse, e aqui compartilhando esse fazer com tantos que já conhecem o colóquio e a própria ABPEM, na diretoria a gente dizia, olha, precisamos de uma amplitude maior, precisamos discutir isso em outras esferas, e vindo também de uma atividade acadêmica. Então, vocês vão ver que assim, esse desejo nasce muito dessa aproximação também das escolas, das associações, das instituições, e da possibilidade de fazer essa junção, esse tricô, essa malha, e nessa constituição de fazeres que vinham sendo, de algum modo, desenhados, e quem já viu o plano sabe o quanto é árduo, e ao mesmo tempo duvido que quem não tenha lido não tenha se lembrado ou de alguém ou de algum projeto que a gente vê passar pelas salas de aula, como projetos de pesquisa, de mestrados e doutorados. Então, assim que eu tive esse plano em mão, eu falei, nossa, né? Primeira coisa que eu acho que 2 dias depois já, Maria do Carmo, lembra aquela sua ideia que eu havia apresentado num CIMOD em Portugal, né? E assim foi com algumas outras pesquisadoras também, que eu já conheci um pouco da pesquisa, e vi que, puxa, academicamente a gente tem muito a contribuir com o plano, né? Enquanto questões de associação também muito, e esse plano ele é previsto, assim, eu sou parte dessa terceira gestão, né, onde moda é reconhecida como área da cultura, então teve uma bienal, tá? Essa gestão são 15 titulares e 13 suplentes. Não são 15 suplentes porque nem tínhamos suplentes numericamente expressivos para que isso pudesse acontecer, e eu acho que essa é a minha primeira ressalva. Eu cheguei por uma questão, puxa, ninguém se candidatou em São Paulo, vamos nos candidatar, e vai você, vai eu, vai você, ninguém queria ir. Eu falei, gente, nós somos uma associação, o que será que tem que fazer? Né? Então, assim, eu acuso esse meu desconhecimento para dizer que é uma pena que a gente desconheça os lugares que se abrem para que nós ocupemos, né? Para que nós, de algum modo, possamos articular essa linguagem e esse trabalho com a moda, que para nós é tão caro e importante. Então, depois, estando lá e tendo hoje esse papel, realmente a minha visão de moda tem mudado muito. Acho que, primeiro,
é uma questão de memória, traz uma série de informações, mas enquanto inclusão social, moda é a primeira possibilidade de organização, de atualização, de negócios, de participação. Então tem um leque muito amplo que se abre aí, e essa convivência com outros diretores ou outros membros do colegiado que são de lugares distantes do Brasil, né? Então eu cito Amapá, Rondônia, Roraima, enfim, dos mais longínquos, que eu talvez não tivesse nem memória local para dizer, então eu sei o que acontece ali, e o quanto de aprendizado isso foi sendo instaurado na medida em que se discute questões de uma cultura que muitas vezes eu me vejo olhando uma cultura muito mais europeia do que talvez nacional, né? Muito mais parisiense, cultura de moda, no sentido de elaboração de moda, muito mais parisiense do que manauara, não sei, para dar um exemplo assim ao caso, e essa necessidade de se pensar a moda como política, a moda como possibilidade de inclusão social, como memória, como documentação de um processo, né, importante que a gente vivencia como uma das linguagens que estrutura aí a nossa cultura. Digo isso porque a cada 2 anos, né, se abre para que a gente se inscreva enquanto desejoso de fazer parte desse conselho, né, e são os próprios civis que vão fazer a votação de quem acha mais interessante para que isso aconteça. No Rio de Janeiro teve uma pessoa eleita que não pôde comparecer lá no momento da reunião em Brasília e, portanto, hoje está sem representação, né? E aí eu adoro vir para o Rio de Janeiro. Deixa que eu vou. Mas essa é uma brincadeira, é claro, né? Não são todos os estados que conseguem ter representação. Enquanto para a faixa litorânea isso é uma coisa bastante, então vou, não vou, isso é um lugar muito importante para a região centro-oeste, para o norte, para o nordeste, que realmente fazem questão de serem reconhecidos enquanto área de cultura e dentro de um movimento social, cultural, colaborativo, participativo, né? Então, esse plano ele foi gerado ao longo de discussões desses 2 primeiros grupos de colegiado, tá? Nós temos agora esse 3º grupo. Esse grupo vai estar conosco também no colóquio de moda, que vai acontecer em João Pessoa. O colóquio também é um evento que a ABPEM organiza, mas que tem essa ideia sempre de estar em cada ano numa cidade, para que a gente conheça diferentes situações, regiões e culturas para pensar a moda, e esse grupo é bastante diversificado e interessante para que a gente pense a própria representação e a própria questão que se articula aí a partir da moda. Bom, esse plano foi aprovado recentemente, antes da saída do ministro Juca, né? Ele foi aprovado dia 11 de maio, então antes, porque estava sempre em revisão. Essas revisões abrem-se popularmente para que a sociedade civil participe, incorpore novas questões, avalie aquilo que está sendo formatado. E aí aqui mais uma questão, o nosso plano, quando foi posto em avaliação e comunicado à sociedade civil, nós tivemos 17 comentários, né? Pouquíssimo frente àquilo que a gente representa, 17 comentários, sendo que desses, se eu não me engano, 7 tinha algum conteúdo de discussão, outros diziam ok, né? Parabéns, algo do gênero. E hoje, para quem já teve o plano em mãos, também verá que assim, hoje, né, a hora que eu li, eu falei, puxa, isso podia melhorar, isso podia, e vai, de tempos em tempos, ele reabre para que se faça alterações, tá? Então, isso é o que a gente conseguiu aprovar, demorou-se praticamente 6 anos para se chegar nesse plano da moda. Esse plano de moda, ele espelha o Plano Nacional de Cultura, né? Então, tem um Plano Geral Nacional de Cultura e todas as áreas da cultura, então, são chamadas para criar um plano factível, né, que espelhe esse plano nacional. O factível, aqui eu faço esse parêntese, porque é algo que sem ajuda, sem apoio da sociedade civil, e aí eu entendo que essa participação do CNPC, né,
é interessante, ou nós, enquanto sociedade civil, é impossível que alguém dê conta de ter tanta iniciativa, tanta possibilidade de articulação, sem o envolvimento da comunidade, dos interessados para que eles aconteçam, né? Então, acho que a gente consegue dar brilhantemente conta de várias ações do que acontece aqui, se nós pensarmos nas nossas pesquisas, nos nossos fazeres e avisarmos as instituições, porque tem muita coisa que a gente faz e fala, nossa, podia ter o apoio do Ministério da Cultura. Se é financeiro, nesse momento eu não me responsabilizo. Mas tem vários tipos de apoios possíveis, né? Os editais específicos da área só nascem na medida em que esses projetos começam a aparecer. E aparecer demanda. Fala, olha, existe um fórum, depois existe uma exposição, depois existe um congresso. E esse número de dados, né, de informações e bancos de ações vão chegando num total que falou, opa, essa área é muito importante. Só de um fórum que nós fizemos em São Paulo para cá, então nós abrimos um canal na internet, abrimos um canal no YouTube. Eu ganhei parabéns por ter dado visibilidade para ações que, assim, muita gente vai assistindo e percebendo que, poxa, existe, fala-se, né, de áreas e de possibilidades de inclusão no agenciamento de questões de moda. E mais que isso, a minha pesquisa pode não estar sozinha ou fechada na minha universidade, visto que posso criar diálogo com outras instituições e diálogos que ampliam essa voz e que criem realmente não uma questão da minha pesquisa ou a minha instituição ou a minha associação, né, mas a nossa pesquisa e que vão fundamentar de algum modo a moda brasileira, né, ou a cultura de moda brasileira, ou também a cultura brasileira, no qual a moda se insere aí como nossa participação formal e cultural. Então, esse plano, tá, ele tem 5 eixos. O primeiro eixo é o da memória, e é um povo sem memória, a gente sabe muito bem, e acho que é muito oportuno estar aqui, né, sentado, ocupando esse espaço aqui no Museu Histórico Nacional, e falando de moda, aqui com a presença dos museus, tanto aqui da Casa da Marquesa, a Casa da Zuzu, que a Celina aqui chegou, da possibilidade de pensarmos em criar acervos, mas também ações, né? E que no trânsito com a memória e com a educação, a gente possa colaborar de forma decisiva a trabalhar hoje nas visitas, né, que nós fizemos aqui de manhã, falar como é bom ter um estagiário interessado em olhar essa parte do acervo, ou verificar, enfim, nós temos um corpo discente, né, de alunos que formados anualmente aqui no Brasil, gigantescos. O último dado, nós tínhamos 148 instituições de ensino na área de moda, né? Que tipo de formação é essa, né? Até quando a Europa passa a ser e continua a ser o nosso espelho? Como é que a nossa cultura, a nossa moda, o nosso fazer também vai determinar mudanças e, de algum modo, também propor, né, novas reflexões de outros lados do mundo. Enfim, acho que existe uma grande possibilidade aí de construção, né? Então, o primeiro era a memória, o segundo a educação, o terceiro é produção, promoção e difusão da moda nacional, o quarto é fomento e o quinto institucionalização. Enfim, são desses 5 eixos, né, que existem ações, objetivos e metas que desejam ser cumpridos aí num prazo de 10 anos, inicialmente, né? De ações mais utópicas para ações também mais corriqueiras, que estão no nosso dia a dia. De um pesquisador na educação, eu tenho certeza, acho que de pesquisadores e associações também, né? Eu acredito que hoje nós tenhamos a possibilidade de um primeiro encontro, né? No sentido de gerar ideias, pensar em articulações possíveis e necessárias e talvez termos ciência, né? Que esse trabalho, assim, uma das coisas que muito me impressionou e talvez
por desconhecimento, né? Tudo que eu procurava enquanto referência para me inserir nesse lugar, ou começar a entender qual era o meu papel dentro desse lugar, está documentado. Tudo que eu falo, olha, a dificuldade, a acessibilidade, Vânia, vou até usar o nosso exemplo aqui, né? Então, eu tinha a representante da moda na área do Ministério, que com a ocupação da Funarte em São Paulo me avisou que não poderia vir, né? Eu mandei um e-mail, falei, puxa vida, eu estou lá como representante civil, gostaria de ter alguém... você devia ter avisado antes. E hoje eu chegando aqui, acabo de conhecer a Vânia, que vem representando aí o Ministério, né, daquela regional do Rio de Janeiro. Enfim, muitas coisas do que antes eu pensava, isso é impossível. Isso, como é que eu faço para chegar? Como é que se faz para articular? Como é que... Né, as coisas parecem factíveis e existem pessoas dispostas a pensar, a organizar, a se interessar na questão da moda como área, de pensar isso de uma forma mais macro e de criar esses elos possíveis. Então, eu até falo, né, na visita ali eu já falava, Maria do Carmo, eu posso dizer que esse é o primeiro, eu vou pedir em público, assim você não tem coragem de falar que não. Porque eu acho que muitas ideias virão, né? E eu acredito que desde um primeiro projeto temático entre as escolas, com o apoio dos museus, das instituições, né, sejam algo factível, né, que a gente possa dizer, olha, existe um pesquisador que quer explorar ou entender a linguagem do McQueen. Em São Paulo tem muita pesquisa sobre McQueen. É bacana, é genial, né? Mas sobre Sofia Jobim eu também aprendi que tem muita, né? Tem muitos interessados. Mas tem tanta coisa que a gente tem que descobrir da nossa moda, da nossa cara, dos nossos criadores, dos nossos estilistas. Então isso é quase um apelo, né? Para que a gente realmente comece a se importar em criar essa relação cultural que dê base para que a gente consiga olhar um pouco essa nossa relação da moda com a nossa cara, com o nosso jeito de fazer, de perceber essas relações do mundo a partir daqui. Eu digo o primeiro encontro porque, pelo menos a nossa experiência lá foi assim, as escolas participando, as ideias chegando, então esse plano hoje faz parte já de 2 disciplinas em cursos de pós-graduação, para que as pessoas discutem, comentem e agora começam a aparecer algumas ideias, no sentido, vamos trabalhar esse tema? Que tal juntar uma universidade do Sul com uma universidade do Sudeste, com outra do Centro-Oeste e criar um projeto temático, né? A FAPESP apoiaria, outros órgãos apoiaria, e é uma pesquisa que areja um pouco para a gente também, né? Essa troca que academicamente a gente busca tanto também, e que às vezes o Congresso, né, te dá essa perspectiva de olhar a pesquisa do outro, mas não de trabalhar com o outro e com essas diferenças que são tantas. Não sei se eu já usei todo esse tempo, mas a ideia é que a partir dessa ideia, desse encontro, desse plano, a gente possa justamente pensar em ações, né, que caibam aqui dentro, e vocês vão ver que uma área muitas vezes não elimina a outra. Eu estou falando de memória, eu estou falando de educação e de difusão, obviamente, né? Tem 2 notícias de trabalhos que estão acontecendo já dentro do Ministério que envolvem a área de moda. Um é um GT de terminologia, e aí eu uso muito, né, a indicação do trabalho que a Casa da Marquesa fez, o Museu da Moda, porque é um primeiro momento onde a gente tem um estudo de classificação, e isso ajuda todos os museus, ajuda todas as classificações da linguagem, enfim. Então eu entreguei esse trabalho e hoje estou levando um novo, né, exemplar, porque tem no link. Então a moda está sendo vista, né, estudada por um grupo aí de pesquisadores também do CNPC, para fazer esse glossário da língua portuguesa, né, de termos culturais relacionados às áreas da cultura. Então esse é um trabalho que está acontecendo já desde o ano passado. Esse grupo tem se reunido, criaram as bases gerais e agora vão por áreas específicas, e vai ser aberto para que todos possam colaborar. E nós estamos em um treinamento de um sistema para todas as áreas da cultura, onde moda vai ter uma plataforma, onde tanto as discussões como um repositório, que é um desejo que isso aconteça, né?
bancos de tese, bancos de informação, trabalhos gerais, enfim, e uma série de itens ali que a gente pode propor que venha a ser construído e que constitua esse acervo digital e que crie possibilidades de vínculos, né? Então, eu só tive um momento de treino ainda, mas é incrível porque um pode propor, sei lá, uma escola ou qualquer pessoa, propor uma ação ou propor uma discussão, um tema, né? E que o Brasil todo possa estar mapeado a partir daí para responder, para acrescentar, para criticar, para criar grupos, para criar discussões e para alimentar esse banco de dados que vai acontecer a partir daí. Então, essas são duas ações macros que já estavam previstas no plano da cultura, e nós, como cultura, a moda na cultura, né, vamos ter que determinar o que entra ali, o que interessa para que a gente tenha ali como possibilidade, repositório, localização de nossas ações e de nossos fazeres e saberes. Eu gostaria de saber se eu posso esclarecer alguma questão. Eu optei por não falar do plano em si, porque ele é muito minucioso, a gente tem vários objetivos, várias possibilidades de inclusão desse trabalho detalhado, vou encaminhar, obviamente, não só eu, a gente tem esse canal no YouTube, tem um canal também agora aberto recentemente no Face, onde o grupo todo acessa e responde, né, os 15 mais 13, e todo mundo muito receptivo e desejoso dessa conversa, dessa troca, né? Não sei se eu posso abrir para... Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu acho que a gente tem a tarde toda também para isso, mas se tiver alguma pergunta imediata, eu queria dizer que o seu convite já foi aceito. Obrigada. Faça aqui do museu a casa do Setorial de Moda do Rio de Janeiro, é sempre uma alegria para a gente poder participar dessa mobilização, que tem, inclusive, a memória da moda aí como foco, para nós é importante, né? Então não queremos ficar distantes, não. Vou dizer que eu fui também da primeira turma do Conselho Nacional de Políticas Culturais, quando foi criado, era representante dos arquivos, e fico contente de ver toda essa mobilização que o Conselho já foi construindo. No início a gente lutou muito pelo Plano Nacional de Cultura, e hoje a gente já vê os planos setoriais se desenvolvendo, uma alegria grande, mesmo não estando mais lá, acompanho de perto esse trabalho do Conselho, e dou os parabéns aí a Kátia e a todos que colaboram. Alguém quer fazer outra palavra exatamente? Não? Então eu passo a palavra então para a nossa Carmo, Maria do Carmo Rainha, para dar a sua contribuição aqui. Bom, queria começar agradecendo a Kátia por essa parceria, né, por essa oportunidade da gente organizar esse evento. Tá bom? E fico contente também do Paulo estar abrindo, né, essa possibilidade de a gente continuar tendo o museu como um espaço que abriga, né, essas discussões, enfim, que a gente dê continuidade a esse encontro que está começando aqui. Bom, eu preparei uma reflexão sobre a relação, falando um pouco de acesso e difusão de acervos de moda no Brasil, falando um pouco dessa relação de moda e museu, e vou centrar, obviamente, um pouco na minha, enfim, num exame ainda muito preliminar sobre os acervos do Museu Histórico Nacional, né? Uma vez que eu estou aqui desde abril, numa parceria entre o arquivo e o museu, então eu acho que também é uma primeira oportunidade de uma reflexão sobre esses acervos e suas tipologias. Bom, na grande maioria dos museus brasileiros, públicos e privados, os acervos de moda indumentária se caracterizam ainda hoje por uma quase invisibilidade. As lacunas nas informações disponíveis sobre os seus conteúdos contribuem para tornar esse universo complexo e de rara apreensão por sistemas como o Cadastro Nacional de Museus, dificultando o acesso à pesquisa e às políticas de preservação do patrimônio. Conforme aponta Manuelina Duarte,
No Cadastro Nacional de Museus, ferramenta desenvolvida e mantida online pelo IBRAM, as buscas pelas palavras-chave moda, texto, roupa, vestuário, traje, figurino, indumentária, indicaram a existência de apenas 21 instituições, embora se saiba que este número seja bastante superior. Isso se deve ao fato de que os acervos de indumentária muitas vezes são subvalorizados em detrimento de outras tipologias, mas também o desconhecimento dos acervos por parte das próprias entidades. Ocorre que o controle da informação sobre estes conjuntos documentais não tem sido um foco de atenção. São escassos os catálogos, instrumentos de pesquisa ou bancos de dados que registrem e informem sobre peças de roupas, croquis, fotografias, além de documentos impressos referentes ao tema. Esse fato diz respeito não apenas aos museus, mas também aos arquivos, bibliotecas e centros de documentação e pesquisa. Em levantamento realizado por mim em 2014, identifiquei cerca de 100 entidades públicas e privadas em todas as regiões do país com fontes relacionadas à história da indumentária, da indústria têxtil e à produção da moda mesma. Algumas instituições possuem sites nos quais expõem fotos e informações sobre o material disponível à consulta. Outras, como os arquivos, museus e bibliotecas, têm bases de dados nas quais, a partir de uma busca temática, é possível chegar-se aos documentos. Contudo, até o momento, poucas entidades oferecem aos pesquisadores interessados, de modo geral, informações padronizadas e de consulta rápida e fácil sobre a temática. É nessa direção que se inscrevem duas propostas que elaborei, as quais eu gostaria de apresentar brevemente aqui. A Kátia já apontou mais ou menos uma das que eu apresentei num CIMOD, lá em Milão, em 2014. A primeira delas, que é essa, é um projeto de mapa da moda e da indumentária no Brasil, roteiro de fontes, que prevê a estruturação e a alimentação de um banco de dados, um site, mídia colaborativa e edição de um livro. Seu objetivo é possibilitar a alunos, profissionais de diferentes áreas e interessados no geral, que encontrem em um só lugar, físico e ou virtual, subsídios para trabalhos teóricos ou práticos, acadêmicos ou não. No projeto seriam identificadas e disponibilizadas fontes relacionadas à indumentária civil, militar, eclesiástica, uniformes, roupas íntimas, moda praia, calçados, adornos, acessórios, sem esquecer os trajes produzidos por estilistas nacionais e internacionais, numa cronologia vasta que iria do século XVI aos dias atuais. O escopo do trabalho inclui ampla variedade de fontes, impressas, iconográficas e mais desenvolvimento, objetos museológicos. A metodologia inclui o desenvolvimento de um vocabulário controlado de moda e indumentária, tesauros com termos padronizados a ser empregado na alimentação do banco de dados. Esse vocabulário possibilitará a correta recuperação da informação por parte dos usuários. Além disso, para a descrição inicial dos documentos, propõe-se o envio de formulário às instituições selecionadas. Sempre que possível, as fontes de interesse serão mencionadas quando da remessa do formulário, de modo a estimular o seu preenchimento, chamando a atenção da pertinência da instituição para o projeto. A última etapa prevê a alimentação do banco de dados com informações retiradas dos formulários, seguindo os termos arrolados no vocabulário controlado. O banco seria a matriz para outros produtos, site, mídias colaborativas, como páginas em redes sociais e aplicativos, edição de livro com informações referentes às instituições recenseadas, incluindo algumas reproduções do acervo. Ressalte-se que a alimentação do banco de dados pode ser realizada em duas etapas. Uma com informações horizontais, correspondendo ao que em arquivologia se chama nível 1, ou seja, o fundo ou coleção, com uma descrição consistente, incluindo referências a instrumentos de pesquisa. Uma etapa mais aprofundada e uma outra etapa mais aprofundada, na qual as informações podem ser inseridas até o nível 5, ou seja, o item documental propriamente. Caberia a cada instituição ir alimentando esse banco dentro das suas possibilidades. Um segundo projeto seria realizado nos moldes da Europeana Fashion, que consiste em um repositório digital de acervos de moda e indumentária de 30 instituições europeias, públicas e privadas, de 13 países. O objetivo da Europeana Fashion é disponibilizar amplamente mais de 700 mil itens referentes à moda e indumentária em vários suportes. A ideia seria, em moldes mais modestos, naturalmente, convidar entidades brasileiras
e, do mesmo modo, alimentar uma plataforma que seria disponibilizada àquelas interessadas. Cada instituição faria a curadoria de seus acervos, digitalizando os documentos selecionados, os quais seriam apresentados com uma legenda contendo os dados mais relevantes sobre aquele item. A proposta, no meu entendimento, poderia se articular com ações congêneres desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, por exemplo, com a ferramenta Tainacan, que a gente conheceu aqui, utilizada no projeto Acervo da Cultura Afro-Brasileira. Esta Brasiliana da Moda também teria semelhança com projetos como a Brasiliana Fotográfica, que agrega instituições como a Biblioteca Nacional e o Instituto Moreira Salles, embora nessa iniciativa a tipologia se sobreponha à temática. Enfim, são ideias de projetos multidisciplinares que envolveriam o meio acadêmico, pesquisadores e profissionais de diferentes instituições. O interessante é que o setorial de moda e o Ministério da Cultura pudessem colocá-los em pauta de discussão. Bom, vou tratar agora especificamente do Museu Histórico Nacional, onde venho atuando em tempo parcial desde abril desse ano, como eu falei. Essa é a minha primeira análise sobre as suas coleções de indumentária. Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que o museu possui um dos mais relevantes acervos sobre indumentária e moda do país, tanto no que se refere à quantidade e variedade de itens, quanto aos marcos cronológicos. Dentre as suas peças de indumentária mais antigas, destaca-se uma túnica do século XVIII, da coleção Sofia Jobim Magno de Carvalho. Do mesmo modo, há exemplares recentes de uniformes civis, além de peças assinadas por criadores como Isabela Capeto, Ronaldo Fraga, Alexandre Elitzkovitch, entre outros. Vale observar também que a coleção Sofia Jobim é a mais pesquisada aqui. Vera Lima e Rosana Nakarato, que está ali, em um artigo publicado nos Anais do Museu Histórico Nacional, registram que grande parte do acervo da instituição foi formada por objetos e documentos pertencentes a personalidades civis e militares ou relacionados a eventos marcantes da história nacional. As autoras destacam que 2 anos após a criação do museu, o catálogo de 1824 registrava peças de origem militar como fardas, dragonas, quepes, chapéus e faixas, além de alguns uniformes civis de oficiais do Paço Imperial. Estas peças doadas por famílias e algumas delas foram compradas. Ainda segundo Vera Nakarato, em 1928, o museu recebeu as librés dos cocheiros dos carros Domon e Vitória, que haviam sido da Presidência da República. Na década de 30, a doação de 2 vestidos estilo império, datados de 1825, da Viscondessa de Montserrat, além de um vestido de baile da Baronesa de Loreto, dama da Princesa Isabel. Contudo, a doação que daria outra feição ao Museu Histórico Nacional deve-se a Sofia Jobim Magno de Carvalho, professora da Escola Nacional de Belas Artes, precursora dos estudos de indumentária no Brasil e criadora do primeiro museu de indumentária do Rio de Janeiro, estabelecido em sua casa em Santa Teresa. Sem querer me estender aqui na trajetória de Sofia Jobim, que vem sendo estudada por pesquisadores como Fausto Viana, Maria Cristina Volpe, Madison Oliveira, entre outros, deve-se salientar a importância da sua doação, graças à raridade de muitas peças, da tipologia do acervo, croquis, textos de aula, livros, incluindo obras raras, adornos, trajes de diversos países como China, Índia e Japão, e da grande quantidade de itens que vão além da indumentária, destacando-se, por exemplo, a sua coleção de cardápios. Contudo, e longe de mim querer desvalorizar o trabalho de fôlego realizado pela equipe do Museu Histórico, observo que o controle dessa informação ainda carece de ajustes, a começar pelo fato de que a coleção Sofia Jobim, que encontra-se dividida entre a reserva técnica, o arquivo e a biblioteca, apresenta formas específicas de descrição da documentação, mais ou menos profunda, mais ou menos padronizada, consoante a tipologia e a área a qual está subordinada. Há ainda diferentes meios de acesso a ela, de listagem em Excel, na biblioteca, a bancos de dados na reserva técnica, sendo que este último demanda consulta presencial. No que se refere ao acervo da reserva técnica, observa-se uma necessidade de revisar e ampliar os termos empregados. Para tanto, seria importante incorporar termos e nomes de objetos referentes à indumentária, listados no Tesauros para Acervos Museológicos de Helena Ferrez e Maria Helena Bianchini, obra que já é utilizada para a descrição de acervos aqui. Outra iniciativa importante seria uma articulação com instituições que vêm desenvolvendo vocabulários controlados neste campo, como é o caso do Museu da Moda, da Casa da Marquesa, e o Museu Paulista, permitindo que o museu elaborasse ele próprio um vocabulário de indumentária específico. Além das bases de dados e listagens disponíveis ao pesquisador,
destaca um instrumento de consulta importante, esse passível de consulta online, a Biblioteca Virtual Museu Histórico Nacional, desenvolvida pela empresa DocPro. Nessa plataforma, encontram-se todas as edições dos Anais do Museu Histórico Nacional, que publicou variados artigos sobre os acervos de indumentária, os processos de entrada de acervo do período entre 1924 e 1970, fonte fundamental para mapear os itens relativos à temática, incluindo a coleção Sofia Jobim, catálogos de algumas exposições realizadas pelo museu, entre elas Indumentária, Arte e Documento, de 1970, que teve entre os seus responsáveis Cláudio Bornai, História do Vestuário, de 1982, e Sedução do Oriente, a Arte Asiática, na coleção do Museu Histórico Nacional, de 2010. É importante ressaltar que, embora as formas de acesso ao acervo de indumentário do Museu Histórico possam ser aprimoradas, isso não vem impedindo que inúmeros pesquisadores busquem a instituição. O levantamento realizado por mim no arquivo do museu aponta que no período compreendido entre janeiro de 2010 e maio de 2016, há um percentual considerável de consultas à coleção Sofia Jobim, cerca de 20% do total efetuado. Alguns dados a serem registrados. As pesquisas, em sua maioria, são longevas. Muitos usuários começam a se interessar pelo acervo ainda na universidade, em projetos de iniciação científica, e acabam dando continuidade aos estudos na pós-graduação. Os trabalhos envolvem, muitas vezes, linhas de pesquisa de universidades, caso daquela capitaneada por Fausto Viana, a partir de 2011, no Departamento de Artes Cênicas da USP, e que gerou a publicação editada pela Cátia Castilho, além das pesquisas dos professores Cristina Volpe e Madison, da Escola de Belas Artes da UFRJ, que vem examinando a trajetória de Sofia, sua formação, a constituição da coleção, a origem do curso de Belas Artes, entre outros temas. Além da coleção Sofia, o arquivo do Museu Histórico é bastante acessado graças à obra Uniformes do Exército Brasileiro, comemorativo do Centenário da Independência, com desenhos, aquarelas e documentos de Washington Rodrigues e textos de Gustavo Barroso. No que se refere à reserva técnica, vemos que muitas pesquisas nos trajes e acessórios da coleção Sofia são parte de projetos mais amplos e se articulam com os materiais de outras tipologias examinados no arquivo e na biblioteca. Este é o caso dos estudos efetuados pelos professores mencionados. Os acervos de indumentária da reserva técnica também vêm sendo utilizados como fontes para a produção de figurinos, publicações, pesquisas de mestrado e doutorado. Ressalte-se que não se trata apenas da coleção Sofia Jobim, mas das joias do século XVIII e XIX, incluindo as curiosas joias de afeto, feitas com cabelo, os trajes infantis do século XIX, os uniformes militares, as peças de criadores como o Pucci Régio dos anos 60, entre muitos outros itens. Quanto à biblioteca, contém parte substantiva da coleção Sofia, com 1.067 livros, um total de 1.597 itens, incluindo obras raras, além de periódicos, folhetos, recortes de jornais. Os temas dessas obras vão de arte plumária à arqueologia, passando pelos arranjos florais, culinária, heráldica, biografias de reis e personagens históricos, pintura, música, arquitetura. Quanto à indumentária e à moda, Sofia era leitura atenta a tudo que era publicado, pautando-se também por um interesse amplo. Obras como bibliografias do costume, psicologia da moda, cor, produção do vestuário, história de costureiros, joalheria, história de acessórios, ilustração de moda, corte e costura, fibras têxteis, trajes de países, lingerie, rendas, botões, peles, além naturalmente das histórias de indumentária produzidas em diversos países. Para finalizar, chamo a atenção para a necessidade de aprofundarmos as análises sobre os acervos de indumentária dos museus brasileiros. Em primeiro lugar, propõe-se que a gente fuja de uma perspectiva eurocêntrica que toma como parâmetro os museus do costume, do traje ou da moda, como o Galliera, o Museu do FIT ou o Museu do Traje de Madrid, entre muitos outros. Ou ainda os museus de artes decorativas com ênfase em indumentária, como o Victorian Albert, em Londres, ou o Arte Decorativo de Paris. Ou mesmo os museus que vêm investindo maciçamente em exposições de moda, como é o caso do Metropolitan de Nova York, com o seu Institute of Costume. Para além da história desses museus e da trajetória da constituição dos seus acervos, existe uma questão básica que são os recursos aportados a eles, tanto pela administração pública quanto pelos doadores privados, prática bem diferente da nossa.
Isso significa aportes maciços, por exemplo, em preservação e restauração, fundamental quando se trata de roupas. Esses museus também se diferenciam pelo tratamento que vem dando a temas que só nas últimas décadas deixamos de considerar menores ou banais. É uma tendência que acompanha a produção acadêmica no campo, que na Europa e Estados Unidos se intensificou vivamente dos anos 1980 para cá. De todo modo, quem conhece a história da Diana Vreeland sabe como a Metropolitan exibia suas roupas nas exposições e o protagonismo que elas assumiram a partir do trabalho dela como curadora de 15 exposições de moda da instituição entre 1972 e 1989. Por mais que se tenham sido questionadas por outros curadores e críticos de arte, estas exposições show acabaram sendo a tônica do Metropolitan e mais adiante do Victoria and Albert, mas exatamente por isso não podem servir como modelo para as nossas mostras neste campo. Vale lembrar ainda que, a despeito da riqueza dos acervos de indumentário dos museus brasileiros, como este que nos obriga, o Museu Imperial, o Museu do Índio, o Museu Mariano Procópio, o Museu Paulista, entre muitos outros, eles não são e nunca serão museus do costume, do traje da moda. A roupa, os acessórios, as joias, ocupam, e assim deve ser, o mesmo espaço que as louças, moedas, medalhas, selos, pinturas, etc. Nesse sentido, uma análise dessas instituições deve tomar como parâmetro instituições congêneres. E o que deve ser questionado propriamente é como está sendo realizada a difusão cultural dos acervos de indumentária. Eles têm servido apenas como uma espécie de ilustração luxuosa aos temas mais raros que os museus apresentam? Têm sido devidamente analisados em sua complexidade e diversidade? Até que ponto, em que medida, a potência da roupa é levada em consideração nos produtos culturais de cada uma dessas instituições? Os museus valorizam as roupas e seus usos ou apenas a moda? Sabemos que as roupas atraem novos visitantes aos museus e que exposições de moda são uma espécie de divulgação garantida às instituições. Mas o que torna as roupas nos museus algo de fato interessante é que, longe de serem acessórios, objetos decorativos que ajudam a compor o quadro de uma determinada época, podem provocar elas mesmas uma série de questões. Obrigado, Carmo. Agradeço esse panorama, inclusive, que você fez da coleção do Museu Histórico, que eu acho que justifica um pouco porque nós estamos aqui nessa casa. Eu passo a palavra, então, a Márcia Bibiani, que eu acho que tem um encontro. Não? Michele. Então, Márcia, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Boa tarde a todos. Vejo aqui, bastante gente conhecida. Iris chegou agora. A Casa da Marquesa de Santos é uma instituição, foi um museu primeiro reinado, é uma casa que pertenceu à Marquesa, construída pelo seu grande amor, que foi o Pedro I. É uma casa de 1826 e uma casa que abrigava uma coleção, ou não propriamente uma coleção, mas uma ideia de primeiro reinado que realmente não vingou como museu, tendo em vista seu pouco acervo, apesar da beleza da sua construção, da sua arquitetura, das suas pinturas decorativas. Em 2008 foi criada a Superintendência de Museus. E a Superintendência de Museus teve como principal missão revocacionar esses espaços, que eram espaços de pouca visitação, apesar de serem espaços criados como museus. Eram 9 museus na rede do Estado, mas pouco visitados e pouco emblemáticos para a cultura do Estado. Tiveram a sua época e não foram bem trabalhados. Bom, e nesse revocacionamento desses espaços do museu, de museus da rede do Estado, a Casa da Marquesa de Santos foi uma das primeiras a serem repensadas. Em 2010, a gente começou um trabalho de instalação ali, de pensamento ali,
tendo em vista o polo de moda instalado em São Cristóvão, a procura do bairro como pelas confecções, pelas grandes marcas do Rio de Janeiro e São Cristóvão, tendo em vista a cadeia produtiva da moda que acontecia lá em São Cristóvão, tendo em vista a Marquesa como personagem feminino, uma pessoa de projeção na sua época, né? Era uma lobista e era uma pessoa muito à frente do seu tempo, e ao mesmo tempo a sua casa, que era, sabe, para quem não conhece, ela tem pinturas no segundo pavimento, a delicadeza da sua decoração, a delicadeza dos corações das bandeiras das janelas. Então, se pensou em ali se fazer um museu da moda brasileiro. Em 2010 começamos os estudos, tivemos no primeiro momento o Instituto Zuzuangel como parceiro, Luísa Marcier foi a pessoa que iniciou esses estudos, e a partir daí muitas apresentações e muitos o projeto em si começou a ser pensado de uma forma mais consolidada, a partir de conversas e de encontros que a gente chamava de reuniões caleidoscópicas com pessoas importantes, né, pensadores e estilistas e pessoas que fizemos parte também desses encontros do setorial de modas do Ministério, e a partir daí a casa começamos com a restauração da casa, não é uma adaptação, a casa é o primeiro acervo desse museu. Então, a casa foi restaurada, teve uma primeira fase de restauração e agora estamos terminando os projetos básicos e estamos terminando os projetos executivos para a segunda fase de restauração, e tendo em vista a necessidade da funcionalidade de um museu contemporâneo, como é um museu hoje, nós trabalhamos muito esses projetos executivos de uma forma muito bem pensada. A empresa aqui contratada, ela está retratando o nosso pensamento do museu. Nós conseguimos fazer um projeto com 2 anexos na área externa para que a casa pudesse ser preservada. E esses anexos seriam uma área, um primeiro bloco de atendimento ao público, espaço multiuso, espaço educativo, espaços de café, espaços de atendimento ao público, e um segundo pavimento, um segundo bloco, que seria um pavimento técnico, no primeiro piso, que teria lá uma reserva técnica especializada, um laboratório de conservação especializado também, salas de quarentena, microaspiração, toda espécie de tratamento possível para a preservação e conservação dos têxteis. E no semienterrado, no pavimento de baixo, teríamos a equipe técnica trabalhando. Esse é o projeto físico do Museu da Moda. O projeto da moda, de coleções, acervos, também foi pensado tanto pela equipe quanto por esse grupo externo, com muitas discussões e muita conversa, inclusive com pessoas daqui, que estão aqui presentes, e que a Michele agora vai apresentar. Paulo, cadê o Paulo? Deixa eu dizer. Você vai receber aqui o setorial de moda enquanto o museu não está implantado, tá? Depois que o museu for implantado, vamos ter a nossa parceria, vamos ter o maior prazer de ser representativos desse
dessa moda como patrimônio, moda como cultura, que esse é realmente a missão desse museu. Vamos embora fazer parcerias também, vamos fazer parcerias com esse acervo maravilhoso que você tem e de que forma a gente vai construir um museu que realmente seja representativo no Brasil dessa moda. O Instituto Zuzu Ângelo já foi um grande parceiro, mas eu sei que continua sendo esse parceiro porque dentro dos nossos turistas não tem uma pessoa que seja mais representativa dessa moda como patrimônio, como a Zuzu Ângelo, e o trabalho que a Ilde mantém na moda. Passar a palavra para a Michele, que realmente é o assunto que interessa a vocês. Duvido que a Casa da Marquesa não seja de interesse de todos. A própria casa, que é essa joia que eu mostrei aqui, algumas fotos enquanto a Márcia estava falando, das paredes. A gente tem um desafio imenso de restaurar, porque todas as paredes são decoradas, né? Então, como que a gente constrói é bem complexo. Injeta, não injeta, são assuntos assim que são de difícil decisão. Mas, então, aqui tem uma foto da Sala Flora, que foi a sala piloto que a gente fez uma restauração artística, que eu acho uma foto bem linda, assim, toda de branco, como deve ser equipe de conservação. Então, a gente entra nesse mundo que é o mundo de um acervo que a gente já tem, né? Como a Márcia disse, a Casa Marquesa de Santos, ela abrigou o Museu do Primeiro Reinado durante um tempo, e outras funcionalidades ao longo da própria linha do tempo da Casa da Marquesa. E a gente, quando a gente desativou o Museu do Primeiro Reinado, a gente herdou todo esse acervo e a gente tem que dar conta desse acervo. Então eu sempre gosto de falar isso. O acervo está tratado, está condicionado, está documentado, está fotografado, e ele é de nossa responsabilidade mesmo. Tem muita coisa dele, a maior parte dele, a gente vê com os olhos do Museu da Moda, mas ele já teve exposto em outros momentos na própria história do museu. Então essa fase do objeto enquanto museológico, né? O Museu Histórico, o Museu do Primeiro Reinado via ele de um jeito e a gente está vendo ele de um jeito diferente. Então esse acervo ele está hoje em dia acondicionado no Museu do Ingá, que também é do Estado. Então ele está numa reserva técnica lá, tratado, enfim. Vou mostrar umas fotos aqui dos acondicionamentos que a gente vem fazendo. E a gente olha para eles como essas novas tipologias que a gente está denominando para puxar a sardinha para o lado da moda. Então, os objetos pessoais, o pente da Marquesa, tá aí. As insígnias, enfim, outros tipos de objetos que fazem parte do âmbito pessoal, né? Das pessoas que usavam. Gente, olha, sua mãe também, tá? Meu filho tá chorando, só um minuto. Acho que ele quer uma... Sua mãe também, não sou primeiro, mãe. Bom, vamos lá. Tem a caixa de trouxe minha mãe para trazer para a mesa. Mas eles gritam mais que a gente, não tem como ignorar. A leite foi implantável. Mas... Bom, vamos lá. Então a gente tem ali desde primeira a estação, que tratam da moda que era importada, como a Cátia estava falando, uma moda francesa que a gente... Como é que eu seguro pra você? O microfone, né? Pra isso não.
Foi seguro, tá? E aqui à direita, dentro das artes visuais, tem essa nova coleção que a gente recebeu, que é do Alceu Pena. No meio tem Cascatinha da Tijuca, do Toné. Enfim, o museu ele já tem grandes highlights, né? A gente acha que não tem acervo, porque é um museu fechado, mas a gente já tem muitas peças de relevância histórica, cultural, dentro da brasileira, de criações brasileiras. E a gente também recebeu nos últimos anos objetos de trabalho que a gente chama do fazer moda, que são fitas, ferro, enfim, esses objetos que vocês veem aqui do lado direito. Bom, que é um campo feminino, é uma engenharia técnica. Bom, vamos lá. A Casa da Marquesa de Santos, ela está, embora fechada, ela está aberta ao público em outras frentes, no Twitter, enfim, e o Facebook. A gente tem canal muito direto, responde a mensagens de pesquisadores que querem ir para a reserva para pesquisar, e a gente abre esse canal direto mesmo com o público. Então, só para vocês saberem que a gente está ali online, caso queira conversar com a gente. Aqui tem um trabalho que a gente já vem fazendo, então assim, só para puxar o gancho do que a Maria do Carmo falou, que são desafios, eu acho que de todos os museus que têm indumentário, vestuário e acessórios. É uma tipologia bem complicada, porque ela geralmente não é feita de um material só, então o conservador não pode ser um conservador só de tecido, ele tem que saber metal, ele tem que saber plástico, ele tem que saber associar todo esse trabalho em cima de uma base têxtil. Então, assim, eu me lembro que quando eu estava fazendo mestrado, um estágio que eu fiz, que tinha umas botas do Correios de plástico que estava toda grudenta. Então, como que a gente trata esse plástico? A gente nem sabe direito o que é esse plástico, como que ele vai se comportar daqui a 50 anos. E numa ida que a gente foi ao Museu Paulista, a Tereza falou que eles querem fazer uma sala dos plásticos, porque meio que deixar todos ali, né, juntos, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer com a vida deles e como que eles podem impactar em tecido, em materiais que a gente conhece mais, como, enfim, algodão, linho e seda. Então tem questões muito vitais, assim, até pra gente saber se esse acervo vai durar, né, como fazer ele durar. Então aqui tem um pouco do trabalho que a gente vem fazendo na conservação preventiva do acervo, em conjunto com o LACOM, que é o Laboratório de Conservação do Estado. Então, assim, a gente pensa exatamente no que a peça precisa, a gente tenta fazer um acondicionamento individual e aguardar ele da melhor maneira, menos impacto, apesar de que a gente sabe que toda maneira tem um impacto, né? Aqui um pouco mais de alguns outros exemplos, e dessa forma a gente vê, fotografando, acondicionando, a gente percebe que a gente precisa manusear muito menos objetos, a gente dá acesso a essas informações para o pesquisador. Então, assim, a pessoa fala: oi, eu preciso pesquisar esse acervo, eu posso ir na reserva? À medida que a gente já fez esse trabalho, a gente minimiza essa ida, né? A gente consegue proteger ainda mais o objeto de luz, por exemplo, que é muito danoso e não tem, é irreversível. À medida que a gente faz esse trabalho assim, backstage, que não tem tanto glamour, a gente também está protegendo o objeto e dinamizando, ajudando a dinamizar. O cara que vai fazer uma publicação, que é uma foto em alta, a gente já tem, e aí não precisa o fotógrafo ir lá. Enfim, são trabalhos assim, muito de formiguinha, mas é muito necessário para a gente ajudar até a democratizar, porque à medida que essas informações estão online, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, 99% dos pesquisadores, eles se sentem atendidos com essa informação, eles não precisam de fato viver. E esse trabalho que a gente fez até aqui mais um pouquinho, que são lindos, né? A gente recebe essas caixinhas mimosas, e enfim, dá até gosto de abrir. Ficou verde, ficou lindo. Oi. Maravilha. Deu um mal contato. Aqui tem um outro trabalho que a gente fez, super complicado, né? São muitas mãos trabalhando em cima apenas de um
vestido. Naquela época as mulheres eram menores, bem pequeno, né? E a gente, parecido com o daqui, né? Na mesma época. E a gente vê assim como que é complicado a gente tratar disso, né? O tamanho dessa caixa, todos os papéis necessários, aí depois a gente coloca esse papel e não, melhor seria um tecido, aí a gente faz o rolinho de tecido, não, o tecido ficou amarelo, então vamos trocar, e são inspeções que a gente tem que fazer o tempo todo, e até para a gente pensar em sistematização, em normatização do que fazer com esse acervo, a gente pesquisa, tem muita coisa publicada fora do Brasil, e também no Brasil tem muita coisa já publicada, mas a gente tem que fazer um pouco de antropofagia, assim, usar a nossa experiência diária com o que está sendo feito, com as questões climáticas, sem contar a questão de dinheiro, porque o sonho é ilimitado, né? Mas como que a gente explica que para você acondicionar essa caixa custa tanto e uma reserva técnica para abrigar, vamos dizer, 50 vestidos desse, o tamanho que ela tem que ter, são questões reais e a gente tem que trabalhar em volta dessas questões e não deixar os problemas entrarem na frente do mínimo que a gente pode fazer, que é possível, né? Então, nesse sentido de normatizar e de sistematizar, a gente viu como necessidade, dentro do nosso trabalho mesmo diário, de criar esses termos básicos dessa publicação, que é super singela, ela não é ambiciosa de solucionar todas as questões, é apenas assim, um monte de ideias que a gente tinha, de problemas que a gente se viu enfrentando, e a gente, com a própria equipe interna do museu, a gente conseguiu fazer esses mini desenhinhos e, enfim, para poder assegurar que a nossa catalogação estava sendo feita da melhor maneira possível. E a nossa catalogação toda é feita... Cadê o Cisgan? Aqui. Talvez a Márcia ela possa falar um pouco melhor sobre esse projeto, que é o do Cisgan, Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos do Estado. Ele foi desenhado para poder abrigar todas as coleções museológicas e bibliográficas dos museus do Estado, mas ele hoje em dia ele é aberto, é uma plataforma aberta para diversos museus que não fazem parte dessa rede dos museus do Estado, para incluírem suas peças aí. Ela é aberta ao público, claro que existe uma área que é reservada à administrativa, que tem mais detalhes, mas assim, você já tem informações básicas bem interessantes, fotos, enfim. Claro que é um trabalho também minucioso de backstage, mas que já é uma ideia muito bonita e audaciosa de unir esses acervos de tipologias diferentes. Então a gente teve que se adequar a esse formato já existente. A gente, eu digo moda, né, têxtil. A gente teve que entrar dentro desse sistema e adequar a esse sistema para poder exatamente criar essa unidade entre todos os acervos. Claro que seria muito incrível a gente fazer um próprio só de moda, mas fugia um pouco da ideia de normatizar para todos. Então tem Belas Artes, tem telecomunicações, tem mobiliário, tudo que você possa imaginar que possa ter nos museus do Estado, e hoje em dia ampliado para mais de 20 instituições, se eu não me engano. É uma área muito bacana que tem na Superintendência de Museus, que trata desse projeto. E a gente, para entrar dentro desse projeto, dentro desse sistema, a gente viu a necessidade de criar esse glossário. Então foi para a gente poder catalogar. Era para ser um livrinho pequeno mesmo, a ideia sempre foi fazer um PDF gratuito para os outros museus, e a nossa ideia original era fazer uma plataforma colaborativa, porque era óbvio que a gente não tinha condições de nem cabeça, porque precisa de um grupo imenso para você fazer do Brasil, da língua portuguesa. É um trabalho, nossa, taxonomia, existem pessoas que são especialistas nisso, né? Não cabia um pequeno museu da moda fazer isso, mas a gente queria criar esse primeiro passo para poder auxiliar no nosso trabalho, para a gente poder falar a mesma língua dentro da equipe. E de materiais, que a gente via, assim, por exemplo, vários museus têm essa questão de já terem algum material relacionado à moda.
mas confundirem, por exemplo, o material com uma técnica. Então, muitos falam, qual é o material? Ah, é crepe. Crepe é uma técnica, né? É uma trança, um tramado, não é o material em si. Então, até você explicar isso para as pessoas, já confunde tudo. Então, como a gente tem aqui, nesse espaço, no Cisgam, a diferença entre material e técnica, a gente criou, a gente deu para os administradores desse sistema os insumos, então os nomes, né? A gente tirou o crepe do material, colocou na técnica e foi passando as informações do que mais caberia ali, porque ele também é um programador, ele não sabe isso. E à medida que a gente vai fazendo essa catalogação, a gente encontra muitos problemas e a gente vai se comunicando com o pessoal para, olha, isso aqui está errado, isso aqui pode melhorar. Então, essa sistematização ela ocorreu em nível de nome. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem aqui, então começa com a unidade administrativa, que é o nome do museu, o tipo de acervo, né, museológico, bibliográfico, o número que ele ganha, outros números que ele já veio a ter. Então, por exemplo, esse vestido já foi do Museu Histórico da cidade. A classe genérica, que é aquela coisa do tesauro da Bianchini, que a gente usou como base. A classe específica, a data, enfim, material ali que vocês podem acompanhar. E na descrição, a gente também achou importante sistematizar essa descrição, né? Como que a gente começa? A gente começa de cima, de baixo? A gente primeiro fala da parte externa, depois da interna? A gente fala do bolso primeiro? Como que a gente organiza essa descrição? Porque senão fica... Cada descrição fica diferente e isso, para o pesquisador, desanima. Né? Você olhar cada um lá, primeiro você fala vestido, aí o outro vestido com não sei o que. Enfim, a gente achou necessário criar uma receita de bolo para esse tipo de... Não é fácil. Então, a gente foi desenvolvendo todo esse material, digamos, de apoio a partir das necessidades que a gente tinha de trabalho diário dentro do museu. É incrível, né? Todo mundo agora olha para ele. Eu sou só um veículo, né? Primeiro a barriga, depois não sei. Enfim, o Cisgam, ele de novo, ele não é feito para moda, ele não é feito para uma tipologia específica, mas aí está a beleza dele. E hoje ele está aberto para vários museus, então, não sei, o Europeana ou Brasiliana, eu acho um desafio imenso e seria muito, muito lindo a gente conseguir isso, porque a gente vê a visibilidade que o Europeana teve e a importância que ele tem no nosso meio. Foi a partir disso, foi de um desejo de juntar os acervos, porque eu acho que se no passado tinha uma preocupação de quem tem essa peça e eu não tenho, e meu acervo e o seu acervo, hoje em dia a gente tem o virtual, e todo mundo, é de todo mundo. Então, assim, a Zuzu é do Brasil, de todos nós, é da nossa memória. Todo mundo, eu acho, tem que saber desse vestido, saber do vestido do Museu Histórico, porque senão a gente fica sempre estudando uma Queen, que é maravilhoso, mas, no entanto, lá eles também estudam uma Queen, e a gente pode apenas traduzir, né? Eu acho que tem muita, muita coisa escondida por aí dentro dos nossos museus que a gente não sabe, e a gente tem mesmo que abrir. A questão que a Maria do Carmo colocou também, de optar por um em detrimento do outro, eu acho que é muito relevante e pode vir até da própria escola de museologia. Quer dizer, não existe uma formação dentro da escola de museologia, eu acho, se eu não me engano, me corrijam, é apenas uma eletiva. Você é obrigado a fazer numismático, você é obrigado a fazer, enfim, hoje em dia não é? Não é mais obrigado? Tá tudo livre, né? Enfim, eu acho que tem que ter uma cadeira, porque as pessoas saem da faculdade e elas não sabem o que são essas peças. Elas não conseguem entender a beleza ou a importância, ou olham para aquilo e falam, é só uma roupa que está até com uma mancha de suor. Então, assim, como que a gente vai entender como que a gente trata essas peças? Também tem que vir do nosso campo da moda, mas a gente tem o desafio de
transdisciplinar, de trazer essas pessoas da museologia para entenderem e poderem até advogar. Olha, vamos fazer uma exposição do Toné, vamos fazer uma exposição do Debré, poxa, mas olha, tem aqui um vestido do Denner que é maravilhoso, vamos colocar esse vestido, ou vamos estudar esse vestido. Enfim, são questões que a gente precisa trabalhar mesmo para resolver, se é que existe uma solução, né? Eu acho que cada vez apontar mais problemas. Mas enfim, então a Casa da Marquesa, ela está o tempo todo pensando nesse tipo de colaboração. Eu acho imprescindível. As pessoas que trabalham dentro de museus são poucas e ainda menores em tamanho e expressividade que tratam desse acervo. Então a gente tem que entender que somos todo mundo aqui quer muita publicação, muito site, muito avanço na área, muito evento, muito fórum, muita exposição. A gente precisa disso para se dar conta de quão bacana são essas coisas. E a gente tenta, nos nossos esforços, conseguir um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, para ir fazendo esses projetos de pesquisa. Um deles, que está acontecendo agora, até com verba do MINC, é esse projeto de pesquisa de conteúdo, que a gente chama de pesquisa moda. De tão incrível que ela é, por ser assim, dentro do estado, imagino que, não sei primeira, mas uma das mais bacanas. E ela tem essas metas, 3 grandes metas, que é a Marquesa e a Casa da Marquesa de Santos e o Feminino, a moda brasileira e a moda no Rio de Janeiro. Então foi um projeto que a Casa da Marquesa de Santos, dentro da Superintendência de Museus, inscreveu para o Ministério, e a gente conseguiu essa verba e está executando esse material. Então é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, porque é muito trabalho, mas a gente não pode de trabalho. Um outro projeto que a gente fez no ano passado, eu acho, com verba da Prefeitura, foi esse aplicativo, podem baixar, é gratuito. Ele é um aplicativo também com a ideia de fazer o museu existir mesmo fechado. Então, nesse aplicativo você tem várias páginas, né, sei lá, lugares que você consegue clicar e você sabe mais, tudo texto pequeno, conciso, que você conhece mais sobre o museu, sobre a casa, sobre os personagens que ali habitaram, sobre o acervo, você tem fotos, você sabia, tem quiz, tem selfie, tem tudo que a gente conseguiu colocar dentro do seu bolso. Então ele também funciona no iPad, no tablet, Android, iOS, e também um exemplo desse esforço de fazer, da gente chegar em vários públicos, não só o público nosso, mas também jovens, enfim. Bom, eu vou trazer também teve esse desafio que a Kátia falou, mas o que a gente pode fazer, quais próximos projetos de pesquisa, como que a gente pode entrar no acervo, e aqui eu trouxe um exemplo também da coleção Leão Levi, que a gente carinhosamente chama de Tessiteca, que é uma coleção dessas, que ficou no armário e que é linda, maravilhosa, só precisamos de pessoas ali. Ele é do estado desde a década de 80 e a gente ainda precisa olhar para ela, né? A gente não conhece essa coleção. Basicamente, o Leão Levi, ele tinha uma loja de importação de tecidos na década 20 a 60, 50? 16 a 30. O meu cérebro, ele tá meio desligado. Enfim, princípio do século XX, ele tinha uma loja de importação de tecidos franceses e ele era um cara muito bacana, porque por mais que ele tivesse é o que eu sempre falo dele, assim, por mais que ele tivesse essa loja com, obviamente, cunho comercial, ele, ao longo da história da loja dele, ele guardou diversas amostras. Então ele não vendia tudo, ele guardava alguma coisa, não descartava, como as marcas fazem, queimam, jogam fora, o que sobra. Ele guardava. E a gente tem 4.713 cartelas de bandeiras de tecido, 4.374 documentos de compra e venda. Então ele
qual fábrica de Lyon que produzia a seda, para qual loja brasileira ele vendia, rendas, fitas de cetim, veludos, toda sorte de material incrível que não só ele tem uma importância museológica, mas ele pode ser levado para a gente entender como se dava a importação nesse período, como que tecidos eram usados. A gente vê as cores desse tecido, que a gente vê as fotos, né, são pretas e brancas, ou enfim, ai, nossa, mas você vê as cores, são assim, assustadoras, brilhosas, e você não imagina. Então a gente precisa desse material, a gente precisa estudar esse material, e a gente quer parcerias com faculdades, com projetos de pesquisa, com GTs, com dinheiro ou sem dinheiro, com amor, com vontade de olhar para esse material, porque é muito, muito extenso. A gente está fazendo um trabalho de acondicionamento básico, assim. Pois é, são 4.713 cartelas, mas cada cartela tem as diferentes graduações, então estampas diferentes, ou cores diferentes, e é gigantesco. Então, e aí tem cartas dele, associar as cartas com as peças, tem todo um trabalho investigativo que é muito bacana para a nossa área, e eu fico pensando em achar uma roupa, né, louca, né? Em algum lugar, ou uma revista que tenha alguma coisa, deve ter, basta a gente futucar, né? Só que o museu não tem braço, não existe um museu que tem braço para tratar de tudo isso. A gente tem que inventar maneiras mesmo de colaborar. Então aqui tem um pequeno exemplo de uma cartela né, que a gente fez um mini tratamento também de teste de acondicionamento desse material. Ela já está embaladinha no nylon aqui na segunda imagem, e aqui na quarta imagem ela já está enroladinha numa salsichinha. Então são testes que a gente faz e processos até para a gente ganhar experiência nesse setor, né? A gente tem que sair do computador e botar a mão na massa desses tecidos, e sair do e-mail e entender o que essas peças são e como que a gente pode olhar para elas. Bom, é isso. Obrigada. Obrigado, Michele. Obrigado, Márcia. Kátia, a gente já tem que programar logo o nosso próximo setorial em algum momento aí, lá com a Márcia e a Lidiane. Eu vou ter que ser o primeiro da fila, né? Para não ficar feio. Não, Márcia, uma alegria poder dividir essa atividade com a sua presença, não é? Mas também de poder construir a nossa ponte aqui, não é? Carioca, entre o Museu Histórico e o Museu da Moda, a Casa da Marquesa, que é um lugar lindo, que todo mundo vai ter a chance de aproveitar em pouco tempo, ainda mais com essa dedicação toda da equipe. Bom, eu abro a palavra então rapidamente para a gente também fazer uma rodada aí de perguntas, de interesses, para a gente partir para o cafezinho ali do intervalo e a gente voltar para a segunda sessão. Então, tem alguém que queria fazer uma pergunta? Algum comentário? Uma aqui, outra ali. Então, por favor. Vocês falaram tanto do projeto da Ana Carmo quanto esse CISGAN e o fato de vocês terem um espaço na internet para apresentação dos acervos dos museus. E coleções particulares que estejam sendo montadas, estejam sendo digitalizadas. Existe algum projeto, vocês estão imaginando algum tipo de política pública de recepção desses acervos em instituições museológicas, em espaços na internet? A gente quer. Pois esses são projetos, né, Patrícia? A gente quer a Oli. A Oli também é nossa. Oi, boa tarde. Desculpa, não sei se isso foi informado, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostaria de saber se tem data para a finalização da obra, né, a finalização do espaço, a abertura de espaço, porque, assim, realmente estamos ansiosos pela casa, né? Que bom. Pois é, se você está ansiosa, imagina nós, né?
Nós estamos tentando o máximo possível, a gente só pode abrir o museu com a construção dos anexos e com a restauração conservativa da casa. Na realidade, a restauração conservativa das pinturas e obras civis de restauração para a casa, que, como eu disse, é de 1806 e é muito antiga e precisa, né, de obras de sustentabilidade de sua estrutura arquitetônica. O projeto está pronto, o que a gente vai desenvolver está pronto, nós precisamos terminar isso. O BNDES, que financiou a primeira parte da obra, está conosco, estamos tentando, vamos novamente entrar com solicitação de financiamento, mas já temos conversado muito com eles e vamos ver. Se tudo der certo, a gente pretende abrir o museu em 2018. Eu queria voltar só um minutinho para a pergunta da Patrícia, porque todos queremos, né? Mas existe, assim, algumas iniciativas. Essa plataforma, daqui a pouco, na próxima mesa, você vai ouvir a Márcia Neto, que tem um museu indumentária virtual. Essas ideias que a Maria do Carmo traz, a gente está tentando aproximar com o Ministério, também para organizar, enfim, uma possibilidade de criar e de recolher esses arquivos, né? Eu não sei se a Europeana, como vocês disseram, acolhe esse tipo de acervo, mas a gente sabe que existe muito acervo, né, particular. No Rio de Janeiro, cada vez que eu venho, aparece sempre gente dizendo: eu tenho isso, tenho aquilo, né? E a falta de espaço, muitas vezes, de equipe, né, para receber esse tipo. Mas a informação do que da fotografia, dos relatos, tudo isso pode ser colocado, inclusive virtualmente, em diferentes plataformas. A gente quer muito saber o que existe. Agora, em relação à doação, nós temos uma questão com isso. O museu ele não pode abrigar toda a coleção, ou todas as peças e objetos de uma determinada coleção. Realmente a gente tem que selecionar, não vai caber ter espaço. Então o que a gente pensa é realmente ter uma coleção representativa e digitalmente a gente ter uma enciclopédia da moda, um banco de dados, um banco virtual com esses objetos. Realmente é uma dor quando a gente vê uma coleção que não consegue ser preservada, né? Qual é a política de aquisição do museu? Você até sabe, mas não. Faz tanto tempo, eu queria saber de novo. A política realmente eu nunca soube. Conversamos muito no museu. A política de aquisição do museu realmente é isso que eu acabei de falar. A gente vai buscar ter um acervo que seja representativo, né, da história da moda no Brasil e ter esses registros digitalizados em imagem, fotografia, documentos, arquivos, porque, como eu falei, não dá uma reserva técnica abrigar. Eu até conheci fora do Brasil uma reserva técnica na Bélgica, que a diretora estava desesperada porque recebeu, por imposição do governador, do presidente, do ministro, não lembro quem, toda a coleção de um estilista que ainda estava produzindo, e ela ocupava 2/4 do espaço físico que ela tinha em reserva técnica, que era muito grande. Em relação ao número de peças, vocês têm um desenho, porque aí define espaço. Nós temos um desenho, sim.
E a outra coisa que ela falou é talvez essa parceria pudesse contemplar os colecionadores particulares que tivessem interesse, que aí é uma forma também de você divulgar o acervo e alguém trabalhar com carinho ao mesmo tempo que Na verdade, eu tenho que integrar esse acervo. Não quero que eles consigam tenha parado lá. Se eu posso acrescentar um comentário ao debate, eu acho que nós vivemos hoje o desafio da conservação e da documentação. Mas a gente não pode esquecer, eu falo aqui especialmente para a Kátia e para a construção da política setorial, que na hora que a gente tiver a conservação e a gente tiver a documentação, a gente vai ter o desafio da exposição. A gente precisa, de algum modo, porque exposições de roupa e texto, indumentária, texto de modo geral, precisam de condições muito específicas para exposição. Então a gente precisa também desenvolver uma política digital, algum tipo de financiamento que seja focado nesse tipo de exposição, porque ela se torna às vezes até difícil de concorrer com outras pelo seu custo, pelas suas condições e pelo fato de nós não termos galerias especializadas. Porque se a gente tivesse galerias especializadas, a gente poderia aproveitar muito dos materiais e das condições de exposição. Mas hoje, como a gente não tem a galeria especializada, cada exposição que acontece precisa montar toda a infraestrutura de exposição específica para esse tipo de acervo. Nós aqui no museu, nós temos um projeto de expansão da construção do nosso anexo, que transformaria esse prédio histórico todo em área expositiva e que permitiria a gente ganhar um terceiro andar, o que seriam praticamente 3 mil metros a mais de área de exposição. E, evidentemente, a gente está prevendo a criação de uma galeria para a indumentária. E é muito importante porque eu comparo um pouco a indumentária com as galerias de papel, que não podem também ficar com os seus acervos expostos numa exposição de longa duração. Não existe a diferença entre a exposição de longa duração e curta duração, porque pelas qualidades do material, quase sempre tudo se torna curta duração. Isso exige uma política curatorial muito particular, e que precisa preparar as instituições para isso. Então, eu não quero fazer aqui mas certamente, uma vez a gente superando a fase da conservação e da documentação, isso vai aumentar a demanda sobre exposições, porque aquilo que a gente sabe que existe, a gente vai querer expor. Aquilo que tem condição de ser apresentado para o público, a gente vai querer apresentar para o público. E hoje nós vivemos o drama de que provavelmente a gente vai ter muita dificuldade de colocar esse conhecimento numa exposição pública devido à falta de galerias especializadas. Ou então a gente vai continuar tendo exposições de custo muito alto, porque a cada nova iniciativa a gente tem que criar todo um aparato de apoio à produção dessas exposições. Então, isso é um outro tema, quer dizer que se essas coisas não andarem junto, eu acredito que a gente pode encontrar um gargalo, porque a gente não conserva porque não conhece porque não conserva, e se não expor, também não vai garantir as condições para conservar e conhecer. Então, de algum modo, a gente tem que buscar articulação dos investimentos nessas 3 linhas, talvez até num programa de priorização eventual, mas que um conduza ao outro. E quem sabe a gente pode chegar depois, não só com o Museu da Casa da Marquesa já aberto, com as suas galerias especializadas, mas também depois, quem sabe, também a galeria de indumentária do Museu Histórico Nacional. Você levantou uma questão, dá licença, muito importante, eu acho que é a tipografia da roupa, que, enfim, é toda uma dinâmica diferente, uma tecnologia envolvida, equipes, mãos habilidosas para preparar esse manequim para receber a roupa. Então, até esse tipo de especialização que a gente carece. Das mãos que conseguem montar esses manequins e adequar esses manequins para as roupas, porque
Tem uma foto que eu sempre trago, hoje, enfim, não trouxe, mas de um antes e depois de um vestido vestido no manequim e montado no manequim. A diferença é brutal e a gente não tem a leitura do vestido correta se a gente não monta ele da maneira adequada, né? Então isso gera um custo dessa mão especializada de vir fazer e todo o material necessário para essa montagem que depois, enfim, pode ser reutilizado, mas são materiais que os profissionais de expografia às vezes não têm, né? essa manequinagem toda. Bom, eu sou obrigado a fazer um intervalo aqui para o nosso cafezinho de 5 minutos, não é considerado que vai ser 10. Então a gente anuncia 5 minutos para a gente voltar rápido, porque nossos convidados também têm hora para os seus compromissos, suas viagens saindo daqui, tá? Então voltamos em 5 minutos.